Olá, pessoal. Vamos começar nossa live agora e sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer uma live sobre a ciência do nome. Instituto Vitalité. Convidar muito bem-vindos. Eu espero que essa live seja transformadora na vida de vocês, assim como foi na minha, a Nomesofia, e vai ser incrível. Tenho certeza que vocês vão adorar. Aguardando a Luciana e o Miguel entrar. Sejam todos bem-vindos, né? Vou falar para vocês como que eu descobri a nomesofia, ciência do nome, e como que o Miguel entrou na minha vida. Sejam todos muito bem-vindos ao Instagram da Metodologia G Vitalité. A Metodologia G Vitalité veio para transformar, gente, a nossa vida como médico, né? E eu tenho muitos dos meus alunos aqui, então eu acho que tudo que serve para engrandecer, né, a nossa vida médica, seria interessante para a gente, para o nosso crescimento. E pensando nisso, o que a gente fez? A gente colocou algumas coisas a mais no, algumas coisas a mais para o pessoal do curso, os alunos do curso. E em cada módulo do curso da metodologia de Vitalité tem uma pérola para fazer com que o aluno cresça cada vez mais na vida médica, né? E deixa eu só ver se eles estão entrando. Visualizar, entrar ao vivo. Acho que o Miguel está entrando. Então, gente, o que a gente pensou? A gente gostaria de abraçar o aluno por inteiro, né? Miguel, seja Aí, bem-vindo. Tudo tudo bem? bem, André? Legal, bem-vindo a todos. Que bom estar com vocês aqui. Estou aguardando a Luciana entrar também. Legal. A Luciana acabou de entrar. Deixa eu ver se a gente consegue convidar ela. Gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estou explicando para eles, Miguel, Hum, que a metodologia G-Vitalité foi lançada em cursos, em módulos para médicos, né? E uhum, que são módulos na parte de cosmetria, de botox, de preenchimento, para que a pessoa conseguisse é, se destacar ao máximo e não ter dúvidas quando estiver na frente do paciente. Em cada módulo a gente coloca algumas pérolas para que as pessoas fiquem cada vez mais empoderadas, para que elas consigam tratar o paciente de uma forma integral, de uma forma que o paciente, que o tratamento ele seja transformador na vida daquele paciente. São uhum. coisas que se eu tivesse tido na minha vida antes, talvez hoje eu estaria em outro patamar. E uma dessas pérolas, gente, é o Miguel, com a ciência do Uhum, nome, que é no módulo do Beleza G, né, Miguel? uhum. E um dos motivos que eu quis trazer aqui no Instagram da Metodologia G Vitalité é para que vocês conhecessem um pouquinho mais do Miguel, né? Do Miguel. Deixa eu ver aqui se a Luciana não está entrando ou não, Miguel. Se apresenta um Já, pouquinho para eles enquanto ela entra, Miguel. legal. Seja bem-vindo É, mais uma vez, Miguel. obrigado, Uma muito grande pessoa, obrigado, um grande amigo, né, muito Miguel? obrigado. Você é muito querido, sabe o quanto a gente vai se afeiçoando a todos que levam a sério essa transformação e que sempre, ao longo do tempo, me procuram. Eu venho fazendo esse trabalho, André, você sabe, queridos amigos, há 25 anos. Então, a primeira prova de que há uma transformação foi a minha vida. Eu tenho de contar para vocês o porquê da existência da ciência do nome. Eu era empresário, sou até hoje, mas era empresário de exportação, do ramo de exportação, como engenheiro agrônomo, enfim, exportava muito, tinha uma empresa que faturava muito e viajava o mundo inteiro, estava muito bem aos meus 30 e poucos anos. E uma pessoa muito querida me dizia, diariamente, trabalhava comigo, minha secretária, dizia, você tem que mudar a assinatura, essa sua assinatura não está boa. E eu dizia, mas
O que que não está bem? Porque, no fundo, se espiritualmente, se tecnicamente, se intelectualmente estamos bem, será que uma assinatura pode mudar muita coisa? Eu pensava, não desacreditava de nada, porém, não tinha substância para julgar. E o que eu não tenho substância para julgar, não posso desacreditar. Mas não procurei. Bom, o tempo passou, a minha empresa se desenvolveu muito, nós estávamos muito bem, meus sócios e eu, até que em uma semana perdemos absolutamente tudo. Absolutamente tudo. E com essa perda material, nós sentimos o que eu percebo nos empresários que assistimos hoje, que prestamos consultoria, a vontade de deixar tudo, de sumir, de desaparecer, ou de ficar num quarto escuro, como dizia Guilherme Arantes, nos anos 70, naquela música dele. Ou seja, não tem mais o que fazer. Eu não tenho mais ânimo. Falava 3 línguas, muito conhecimento, muita gente, mas eu não tinha forças mais para ir em frente. E aí resolvi procurar aquela pessoa que me haviam indicado para fazer esse estudo. Só que era no dia 30 de dezembro e ela para me receber dia 31. Eu insisti tanto que essa mulher disse, eu nunca mais esqueço o senhor no dia que eu estive lá. Por quê? Porque nunca em 60 anos eu atendi alguém no dia 31 de dezembro. E eu disse, eu quero mudar de vida. Então ela disse, você vai mudar. E realmente a partir dali passei a fazer a assinatura como ela recomendou no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Eu fiz exercícios, André, como você fez, durante 6 meses. Eu vou explicar para todos. Mas eu fiz 6 meses de exercícios, a assinatura nova, para que ela residisse, como é o certo, no inconsciente, no subconsciente, aliás. Porque a assinatura não mora no consciente. O consciente julga, é bonita, não é, gosto da minha, não gosto, para que eu vou mudar? Enfim, esse julgamento é do consciente. Quando nós aceitamos que precisamos fazer alguma coisa e procuramos a ciência do nome para entender o que é, e quem sabe mudar, não basta só isso. A partir do instante que o estudo foi feito e foi apresentado ao André como ele assinar, ele vai fazer um trabalho para que no subconsciente essa assinatura nova suplante a antiga que reside lá há muito tempo. Senão, acaba voltando para a velha e a vida volta no que estava. Conheço isso muito bem. Mas, enfim, o fundamento, gente, está no trabalho de conhecermos muito bem todas as energias que envolvem esse nome. Primeiramente, eu digo sempre, André, doutora Luciana não chegou ainda, né? Tá entrando agora. Aê! Bem-vinda! Seja bem-vinda! Obrigada. Seja Eu estava bem-vinda. aqui tentando, viu? Essas conexões eu não sou das melhores. Legal, estamos aí. Você está pegando um momento em que nós estamos relembrando aqui a razão de como surgiu Ciência do Nome, para que todos entendam. E aí, o nosso ponto agora é no que consiste a Ciência do Nome? As pessoas conhecem muitos, aliás, há vários conhecimentos a respeito de numerologia, de nomosofia, de grafologia. Há muita coisa no mundo. Há muitos países que têm esse conhecimento mais profundo. Aliás, a numerologia não é de hoje, não é de 1000 anos. Ela vem de milhares de anos. Os celtas conheciam isso muito bem. Enfim, mas é claro que com o passar do tempo vai havendo adaptações no Oriente, no Ocidente. E os curiosos, os estudiosos se aperfeiçoam. Mas é bom lembrar uma coisa, André, Luciana e nossos amigos que nos acompanham hoje, que ciência, se nós temos médicos hoje aqui, se não, nós temos médicos que foram atraídos para as suas áreas por conta de gostarem da ciência, né? E essa palavra rege a vida de vocês. E ciência, o que é ciência? Do latim, conhecimento. E o que é realmente a prática da ciência? A ciência é o exercício do conhecimento sistematizado. Ou seja, não há ciência sem empirismo, sem tentarmos, sem aperfeiçoarmos, sem olharmos, sem constatarmos, sem verificarmos novamente, né? A ciência é isso. Então, os trabalhos científicos em todas as áreas são buscas constantes do ser humano em conhecer cada vez mais
e ter subsídios para dizer isso funciona assim, isso não funciona assim. Eu costumo dizer o seguinte, para quem já leu alguns livros a respeito, André, há um chamado Revolução Científica, livro dos anos 80, maravilhoso, de uma série. Ele diz assim, que numa certa página lá, para a área médica, que a corrente que dizia que mastectomia deve ser feita, ela vem 50 anos dizendo que deve ser feito quando se constata o câncer. E durante outros 50, uma corrente mais forte diz que não. E depois diz que sim. Enfim, há essa alternância. Hoje nós sabemos, aos que dizem que sim, aos que dizem que não. Mas eu quero dizer da expressividade do conceito. Durante 50 anos, a maior parte dos médicos dizia, olha, deve-se realizar mastectomia. E a maior parte não. E isso se alternava. Ou seja, o conhecimento, nós estamos muito distante de dizermos, sabemos tudo. Nos últimos 15 anos, o mundo evoluiu mais do que em 2.500 passados. Então, ciência do nome, o que é isso? São 25 anos de estudo que faço sobre, não somente aprofundar-me nos livros de numerologia, de nomosofia ou de grafologia para entender essa união que eu chamo de conhecimento integrativo, né? Porque a ciência do nome são conhecimentos que se entregam para eu dizer a vocês, o fundamental, vocês devem assinar assim ou assado. O nome comercial da doutora Luciana deve ser esse, do doutor André deve ser esse. O DR pode vir na frente ou não deve, no jaleco. Convém ou não convém? Olha, se vier, porque claro, você quer usar e deve usar, tá bom, a consequência é essa. Como é que nós vamos lidar com essa consequência? A assinatura tem de neutralizar essa possível influência negativa ou não. Então, uma empresa que tenha o seu nome muito bem definido, sem que a pessoa saiba, um consultório que definiu, sem querer o nome de uma clínica, que ficou bom, ele nem sabe, o médico, mas a coisa vai bombando, vai legal, só que de repente ele muda o logo, ou muda o nome fantasia, e não sabe por que a coisa começa a não ficar tão boa. E pensa que é falta de comunicação, que é o marketing, que é não sei o quê, que é aquilo, que é ele mesmo, e aí começa a própria autodepreciação, a autoestima cai, nada disso. É claro que tudo isso, gente, faz parte de um contexto que rege a nossa vida como empresários. Se vocês procurarem minhas referências, o André carinhosamente me chama de Miguel, a doutora Luciana também, eu chamo de Luciana. Miguel é meu primeiro nome, Vinícius Guarnieri, meu nome de empresário. Eu tenho livros como Vinícius Guarnieri e livros como Miguel Vinícius Guarnieri, lançado recentemente, inclusive, até está aqui. Não foi proposital, mas está aqui. Esse livro, Consciência Transformadora, Transformando Vidas e Recuperando Empresas, é um livro sobre reestruturação de empresas, onde eu falo de como se recuperar, como se conduzir, é gestão de empresas. Mas nós estamos hoje para falar de ciência do nome, e nas empresas eu aplico a ciência do nome. Por que uma empresa está em declínio? Por várias razões. Gestão, são contratações mal feitas, são relacionamentos, são relações interpessoais mal estabelecidas. Você disse uma coisa no início, André, absolutamente importante. Você está preparando o profissional médico para que ele seja mais capacitado, não só tecnicamente na medicina, mas você está preparando com o intuito, com a sua preocupação de que ele tenha o conhecimento de lidar com todo o quadro, de acariciar, de fidelizar o seu cliente, e de, obviamente, o seu paciente, o seu cliente, e de trazer para a sua clínica essa energia da satisfação, da beleza, que parte da beleza interior. Você está tratando a beleza externa, mas principalmente a autoestima, para que aquilo que você faz na beleza externa, não é? Seja compactuado, seja somado, aliado à transformação que você está proporcionando ao seu paciente. Aqueles que sentam em suas cadeiras, em suas macas, que deitam, eles simplesmente não estão lá para fazer as transformações físicas, né? Vocês são, e sempre foram, aqueles que pensam assim, verdadeiros psicanalistas, né? Como os nossos cabeleireiros, que são também, que nos escutam. Então, ciência do nome faz parte desse contexto, como André mencionou, que é dar ao profissional a condição de saber o seguinte:
se tudo não andar como eu gostaria, se tudo não estiver como eu gostaria, pelo menos não vem, o que vem de negativo não vem do nome, não vem da minha assinatura, não vem do logotipo. É essa a minha afirmação, André. Sempre me preocupo em dizer, agora a sua empresa está absolutamente isenta de energias que poderiam causar desordem, desorganização, desarmonia, desentendimentos, a sua assinatura está de acordo, a sua autoestima está fortalecida por ela. Se algo não der certo, verifique os outros fatores, as outras variáveis, né? Doutora Luciana, não me deixa falar sozinho, fala um pouco aí. Miguel, que saudade de você. Que bom, estamos juntos, né? Aliás, vocês vieram próximos um do outro fazer comigo o trabalho. E os dois foram presencial, né? Foi os dois foi presencial. Porque os dois exigiram, eu não fazia mais presencial e não era por conta da pandemia, né? Eu não era ainda. Não já era tinha, ainda. moramos na montanha, o André esteve aqui em casa, Luciana não, mas moramos na montanha, no alto de uma montanha, muito lindo aqui, muito frio, inclusive. Mas quando o André veio, eu já estava dizendo, não vou atender mais presencial. Aliás, presencial eu atendo num local aqui perto, mas é excepcional. E aí ele exigiu, depois a Luciana veio e exigiu também. Falei, tá bom, vamos fazer presencial. E foram próximos, fevereiro ou março do ano passado, né? Foi isso mesmo. Na verdade, o meu acho que faz até um pouquinho mais, né, Lu? Não, Foi antes da pandemia o meu. a gente se viu, porque foi assim, foi no curso do Tonon que a gente se encontrou e que você me falou, olha, eu fiz esse curso, acho que foi em novembro de 2019, não foi isso? Isso, verdade. 19, e aí, então, né? 19. Isso. E aí foi nessa época, assim, foi logo em seguida, não foi 2020, não tinha pandemia, não tinha nada de pandemia. Porque agora daí deixa eu falar. Não, eu fiz presencial e porque eu pedi, eu falei, eu vou na cola, eu vou fazer igual. Você não gostou? Foi muito bacana, porque o que aconteceu? Eu descobri o Miguel, porque não, tava querendo começar a pandemia, sim. Porque tava assim, sabe por quê? Porque eu descobri o Miguel na pandemia. Eu acho que estava no primeiro mês de pandemia, foi em março mesmo. E eu, na verdade, eu já estava estudando e falei com a Lu no curso do Tonon, foi isso mesmo. Falei, Lu, eu descobri um negócio, eu acho que eu preciso descobrir onde que eu vou achar a anomesofia, né? E aí eu descobri que um paciente meu tinha feito a anomesofia com o Miguel, que só 3 pessoas no Brasil faziam, né? E também na pandemia eu comecei a estudar e vi que todos os presidentes americanos são obrigados a fazer a anomesofia antes de assumir o poder. E aí eu tinha até falado com a Lu, falei, Lu, fiz a minha anomesofia e eu estava lançando a metodologia de Vitalité, pessoal, chamava Método Vitalité. E aí, por causa da anomesofia, a gente mudou para metodologia de Vitalité e foi incrível, foi transformador. É que você não saberia, desculpa cortar, o quanto não seria transformador se não tivesse feito. Esse é o ponto, né? Graças a Deus está tudo bem e tal. E eu fico feliz, eu não atribuo a mim nenhum sucesso. Mas eu digo assim, que a ciência do nome não vem como sendo o fator do sucesso. Mas é um coadjuvante. Se você não faz, você vai ter mais pedras a carregar. E vai atingir o seu sucesso, mas carregando mais pedras, mais dificuldades, né? Justamente. E eu e a Lu, a gente tem uma conexão muito grande. E a gente estava num momento de transformação muito grande, querendo algo a mais, querendo levar um pouco de mudança até para os nossos pacientes, nos nossos tratamentos, no nosso acolhimento, no nosso encantamento. E eu acho que tudo estava conspirando a favor, o universo estava conspirando a favor, né, Lu? E a gente conversa muito. Não foi 2019, não, porque foi 2020. A gente estava junto no Incas, né, André, em Paris. Aí foi logo depois, foi o curso. Isso, foi logo depois do Incas. Foi começo de pandemia, né? Ou foi bem antes, e olha, um pouquinho antes da pandemia. Eu peguei. Isso. Eu peguei em março e você foi logo em seguida. Eu tive a curiosidade, que eu não tinha feito isso,
de olhar o relatório de vocês, dos dois, e comparar algumas coisas, né? Aí, surpresas vieram aqui, muito interessantes, que é muito legal fazer isso. Olha. E você sabe, bom, primeiro que vou explicar, por que nomesofia? Nomensofia, que é o estudo do nome, foi um nome cunhado pela pessoa que me ensinou esse trabalho. E eu tenho muito respeito a ela, ela trabalhou 60, 70 anos praticamente, desde muito menina, alguém da Europa ensinou esse trabalho. Ela levou a vida inteira fazendo, aperfeiçoando-se e vendo resultados. Por isso que eu falei de ciência. Ela escreveu um livro só, esse livro está esgotado. Aliás, não é um livro bem escrito, não é um julgamento que eu faço, mas uma constatação, não é um livro muito profundo, mas um livro que deixou suas experiências. E como eu tive com ela alguns anos estudando, acompanhando, o livro não foi para mim a fonte maior de estudo, mas foi a vivência com ela. E esse nome, ela que cunhou, que desenhou, esse nome para mim é muito importante. No entanto, eu não fiquei apenas com esse conhecimento dela, porque precisei buscar outras fontes e entender relacionamentos entre esses conhecimentos, né? E aí, quando eu faço essa comparação aqui, isso para explicar o que é nomensofia, né? Aí eu uni a nomensofia, a numerologia, a grafologia para criar a ciência do nome, também com PNL e outros conhecimentos de determinismo nominativo, que é um estudo da psicologia também do assunto. Mas aí você vê uma coisa, Luciana Vilas Boas Pereira. Para minha surpresa, e eu disse para ela nesse momento... Posso falar antes? Posso? Pode. Foi o que mais me impressionou. Aliás, várias coisas que o Miguel fala, né? Assim, mas ele olhou para o meu nome e aí ele já foi falando quem eu era. Eu já fiquei, meu Deus, sem essa pessoa me conhecer, né? E o Luciano Vilas Boas Pereira, ele falou assim, esse nome é seu. Assim, sempre foi. Os seus pais não tiveram dúvida. Esse é o seu nome. Eu achei isso tão legal. Marcante. Assim, porque era a história que eu conhecia, né? Desde sempre. Eu até comentei isso com o Miguel. Depois falei, nossa, os meus pais sempre falaram que para ser menina ia ser Luciana e não tinha como ser outro nome, senão Luciana Vilas Boas Pereira, né? Porque o Vilas Boas da minha mãe, o Pereira do meu pai, enfim, ia ser isso. E só se fosse homem que seria Luiz Gustavo. Então, assim, era Luciana desde sempre. E na época tem a música, né? Luciana, dos olhos de menina, enfim. Mas sempre foi esse nome. Então, isso foi uma coisa que me marcou. Marcou, né? Além disso, as outras coisas também. Porque eu usava clínica doutora Luciana, ou falava doutora Luciana Vilas Boas, aí você falava, não pode. Né? Nós vamos chegar lá, mas nós vamos chegar lá. Dermatológica. Nós vamos chegar no clínica, mas no Luciana Vilas Boas, uma coisa que eu falei para você vai lembrar agora, foi o seguinte, esse nome é absolutamente perfeito. Não tem o que fazer, não tem o que criticar. Esse nome diz o seguinte, a Luciana é uma pessoa que traz a alma, que é o número de alma, ela traz a essência de carinhosa, de amorosa, de acolhimento. Ela é uma pessoa que acolhe. Ela é quem escuta, as pessoas vão procurar por ela. Ela é isso na essência. No entanto, ela veio com um número de imagem, que é a personalidade externa, o 5, que é aprender a mudança. Aprender a aplicar a mudança, a aventura, a ousadia. Ou seja, ela veio com uma certa obrigação, entre aspas, em lidar com transformações, com mudança, com ousadia, com coragem. E é como as pessoas a veem. Não é como ela é. Ela é a pessoa carinhosa, a pessoa que tem as suas raízes, o seu conservadorismo, muito claros, porém, ela vem para quebrar um pouco isso e ser mais ousada e ter a coragem de fazer transformações, mas é como as pessoas a veem. Quando eu junto a imagem com a personalidade externa, que é a imagem, aliás, a alma com a externa, eu tenho a soma do 6 mais o 5, que é o 11. Ou seja, esse 11 é alguém fora da caixinha. É alguém que reflete... A missão dela é fora da caixinha. Ela tem responsabilidades, ela é alguém que tem uma missão diferente,
que vem para realizar coisas ousadas, que vem para realizar aquilo que ninguém está percebendo o que está fora da caixa. Além da esquerda, para lá da direita e não está no centro, as pessoas vão perceber a grandiosidade ao acompanhar. Mas é um nome de muito equilíbrio. Ela tem um certo pragmatismo no lado emocional, que lhe dá certa segurança de percepção das coisas que poderiam iludi-la, não ilude fácil. E outra coisa, tem espiritualidade no lado material o suficiente para ela querer olhar para as coisas com um tom espiritual, mas não carregar de espiritualidade a ponto de, eu digo no material, a ponto de esquecer o dinheiro. Não. Ela tem muito equilíbrio em tudo isso. E outras influências muito boas, que a gente passaria horas falando. Agora, ela nasceu no dia 16 de março de 1973. Eu vou dizer a data aqui, porque eu preciso, né? Mas depois não o povo pode esquece. Falar, eu tenho 48 anos, não tenho problema com isso. O povo esquece. Lindo, né, Mas Lu? esse dia, você não nasceria nem antes nem depois. Por quê? É isso que eu gosto muito de dizer. Porque o dia em que nós nascemos, que não é coincidência, como o nome não é, o seu dia, o dia do destino, ele revela qual seria o seu caminho na vida. E se você não fosse para esse caminho, seguramente teria dificuldades ou não seria feliz, não seria realizada. E o seu caminho, o seu destino é o da arte, é o da alegria, é o da jovialidade. Jovialidade, principalmente. Quando a gente junta a arte com jovialidade, o que nós estamos falando aqui? De beleza. É da criação da beleza, da jovialidade que você traz, que você tem, da alegria. Quando você falou Luciana com os olhos de menina, não mudou nada. Luciana, a música. Hoje você traz o mesmo olhar e com esse compromisso com a vida. E não é por acaso. Agora você vê uma coisa. Quando você falou em clínica, que eu disse lá estava tudo errado, não estava legal, não iria bem... nós chegamos à conclusão, eu falei, olha, não dá para você não usar a doutora Luciana, e você gosta e merece. Então, doutora Luciana Vilas Boas vai ficar. E eu disse, ok, mas tem ali uns desvios, uns ralos a mais para saída de dinheiro. Isso aqui tem, sabe, é perigoso. Você vai usar, mas você tem que assinar muito certo o que eu vou falar para neutralizar essas saídas aí de grana. E ela optou pelo melhor nome para assinar, que é o Luciana Vilas Boas, sem doutora na frente. Fica excelente. Não foi assim? É assim que você está assinando, né? Ou Pereira? Não, eu estou assinando Luciana Vilas Boas Pereira. Não, Pereira, desculpa, que é o nome inteiro. O Vilas Boas. É o nome inteiro. É o Pereira, que é o nome inteiro, que é o nome perfeito. Ela optou por assinar. E eu lembro do seguinte, eu falei, Luciana, assine inteiro, porque quando a mulher assume o inteiro, ela assina devagar. Porque quando você dá uma assinatura curta para a mulher, ela começa... Mulher ansiosa é pleonasmo, né? Desculpem dizer, mas... Aí começa a assinar rápido. Frase, né? Não é? Eu falo, é redundância mesmo. Então ela optou pelo maior e faz tão bem feito. Aí nós vamos para o André agora, só para ver aquela coisa que eu quis comparar. André Fernando Vieira Alves. Por acaso, que não é acaso também, esse nome é absolutamente bom demais. Ele é um nomaço, ele é, sabe, se eu disser assim que não existem nomes perfeitos, há perfeitos. O do André tem um desviozinho aqui que eu diria, não é perfeito, porque tem uma coisinha muito pequena, mas é um nome excelente que ninguém faz por acaso. Ninguém escolhe o nome desse por acaso. Se não fosse André Fernando, se fosse André Vieira Alves, já não seria. Já teriam várias outras variáveis assim que não seriam boas. Então seriam desafios muito grandes. Quando inventaram de botar um Fernando ali no meio, equilibraram tudo, né? Eu até tive curiosidade de perguntar para minha mãe da onde saiu depois que eu fiz a nomesofia com você. Foi, né? E aí ela falou que eu ia chamar André Vieira Alves. E aí, na hora, ela falou assim, não, esse nome não tá batendo. Eu vou tacar um Fernando em homenagem ao médico que fez o meu parto. Aí colocou o Fernando Vieira Alves. Agradeça a ele, porque isso foi muito bom. Ela fez um talo na hora e falou, não, eu vou colocar o Fernando junto. Não, olha só que interessante. Isso deu a você... Perfeito, hein?
Não, isso deu a você o seguinte, a Luciana é o número de alma 6, o seu é o 3. O que significa? Você trouxe como essência, vamos falar da essência que eu falei dela, agora da sua. A essência dela é a carinhosa, amorosa, conservadora, enfim, mas que acolhe, é o acolhimento. A sua essência é o 3, que é a jovialidade, a alegria, a arte. Você tem arte na essência. Você trouxe na alma. Você trouxe e ninguém te ensinou isso. E tanto ela quanto você, tanto o 6 quanto o 3, tem muito equilíbrio emocional e ótimos no relacionamento. Relacionamento com vocês não é difícil. Vocês têm todos os defeitos que todo mundo tem. Só que vocês se propõem a compreender, vocês se propõem a se relacionar bem. Então, esse número de alma seu 3 traz essa alegria, essa jovialidade, essa arte sua. Você tem o que no número de imagem? Como é que você é visto? Ela é vista pelo número 5, que é a necessidade da transformação, da mudança, da ousadia, da coragem, da aventura. Você também. Ou seja, você é visto como alguém que realiza isso. Você é visto como quem realiza a mudança, que é corajoso, que é audacioso, que é aventureiro, que faz trilha, que faz esporte. Isso é o que está na imagem, e é o que vocês vieram aprender. Os dois têm o mesmo compromisso com aplicar isso. E aplicando isso, aí vem o seguinte, e o dia do destino? O dia do destino, o caminho do André, o caminho da vida, o do destino, é o 4. E o 4 o que é? O 4 é o construtor do universo. Quem vem com esse dia do nascimento aí, você teria um caminho, e teve, de dificuldades de construção. Não é dificuldade, mas é lenta. A coisa não é rápida. Eu posso dizer que para a Luciana, até um pouquinho mais acelerado. Para você, não. Para você, as coisas nunca foram fáceis, nunca foram de fluir, que beleza, nada disso. É muito trampo, é muito trabalho, é muita dedicação. Porém, há também a compensação de que a capacidade de chegar, e onde vai chegar, ninguém tem ideia, pode ser muito alto o patamar. E quando eu junto o 3 mais o 5, a alma mais a imagem, eu tenho o número 8, o dela eu tinha o 11, o teu eu tenho 8. E o 8, o que é? Esse número 8, na missão de vida, reflete a sua seu compromisso com a justiça, com a ética e com a justiça. E o compromisso com a prosperidade material, com o lucro, com gestão, com administração de vida. Então, quer dizer, você não pode falhar com a sua vida. Você tem que ter lucro, você tem que ter negócio, você tem que ter prosperidade. Então, quando você se preocupa com a prosperidade do próximo, é realmente o primeiro caminho para você ter a sua. Porque, obviamente, que isso é em 2 vias. Mas você tem isso no seu nome. Você não criou isso por acaso, André. Você já veio com esse compromisso. Ao mesmo tempo, Luciana, com essa competência, quer dizer, os dois com a arte, um em cada casa, mas os dois com o compromisso de ousar, de ir além, de ter coragem de realizar, porque aí vamos falar o certo. Quando vocês me procuraram, eu não sei de nada, eu simplesmente faço estudo do nome. Aí eu vou, com poucas conversas, eu nem me estendo muito, porque é muita gente, você sabe disso, mas nós vamos falando das perspectivas, eu vejo todo mundo num contexto difícil de pandemia, lutando pela vida. E aí eu digo, olha, primeira coisa, empresa equilibrada. Vocês vieram para a assinatura. Nome comercial e assinatura estão feitos. Eu só vou dizer uma coisa, não preciso vender o meu trabalho, ele se vende. Mas se você quiser, um dia pensa na empresa. O nome da empresa tem que estar equilibrado, o logotipo dela. Porque já que você tem o nome equilibrado e a assinatura, pense nisso. O logotipo, vocês sabem, eu não sou designer, eu não faço. Eu recomendo um amigo, porque por muitos anos eu fiz. Mas agora há o Roberto Lopes, que é quem faz muito bem. Não é? Vocês os procuraram, tiveram a reforma na empresa de vocês com esse campo, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso até. Gente, uma coisa que eu não sabia antes, que o meu nome, a minha logo antiga influenciava diretamente no meu nome. Vou mostrar para vocês aqui a antiga e a nova.
Então, um dos motivos da Nomesofia é que quando eu mudei certinho, essa daqui, ó, não sei se está dando para ver, era minha logo antiga, tá Isso, vendo? isso, dá para ver sim. Dá pra ver, gente? Dá Não para sei se ver. está dando Dá para para ver, ver, né? André. Era minha logo antiga. Então, o que significava minha logo antiga, gente? Significava que Deus está em todos os lugares, antes e depois, André Alves, que um tratamento tinha um começo, mas ele não tinha um fim, um tratamento muito bem feito, e que tudo está conectado, né? Tanto que era o nó do infinito ao contrário. Mas uma coisa que eu não sabia que agia muito no meu nome, que o Miguel viu para mim, é que eu girava, girava, girava e não saía do lugar. Uhum. Entendeu? E quando eu mudei a minha logo, com todas as características que eu queria, com tudo que o Miguel me falou, inclusive, foi igual passe de mágica. Parece que as coisas começaram a andar e acontecer. Pode ser coincidência, mas eu acredito muito, porque foi transformador para minha vida. No caso da metodologia de Vitalité também, que chamava Método Vitalité, foi uma mudança de start quando a gente entrou com metodologia de Vitalité, né? O nome ficou mais harmônico, é realmente uma metodologia, porque ele é dividido em módulos, então vai seguindo cada módulo que o aluno vai passando cada vez mais, ele vai adquirindo conhecimento, crescimento pessoal, crescimento no trabalho, crescimento na clínica, o modo de atender, o modo de saber fazer para poder cobrar de outras pessoas que vão trabalhar com ele. Então foi muito revolucionário. Por isso que eu quis compartilhar com a Lu e compartilho com todos os alunos da metodologia, realmente, né? Porque tudo que é transformador a gente precisa levar para frente, né, Lu? E a Lu também é prova viva disso, que está indo deslanchando, está com a clínica nova, está cada vez mais melhor e mudou a logo dela também, né, Lu? A logo dela ficou incrível e ela pode sentir a força da logo dela também. Inclusive, a clínica ficou maravilhosa. E vocês fizeram os exercícios, né, corretamente. Mandaram folhas para mim, eu vi tudo. Fala, Lu, sua experiência. A minha experiência foi fantástica, né? Assim, eu falei pro Miguel várias vezes, falei pro André, né? Como a minha vida mudou depois que realmente eu assumi o Luciana Vilas Boas Pereira enquanto assinatura e o Luciana Vilas Boas Clínica Dermatológica enquanto nome fantasia, assim, né? De clínica. Porque com relação à logo antiga, eu não lembro. O Miguel falou, mas eu não tenho essa coisa marcada como o André falou, que ficava girando. Eu não tenho nada disso marcado, mas era assim, eu já queria mudar mesmo. Eu gostava, porque eu não tinha uma logo. Eu não tinha... Eu tinha um desenho que eu achava bonito, que expressava arte, mas era só isso. Eu não tinha o nome. E aí, quando o Miguel falou, não... Peraí que eu vou pensar no nome. E aí chegou no Luciana Vilas Boas Clínica Dermatológica. A partir do momento que eu comecei a utilizar Luciana Vilas Boas Clínica Dermatológica, realmente as coisas, mesmo na pandemia, com tudo bagunçado, da vida de todo mundo, eu expandi, eu mudei a minha clínica. Realmente ela tá linda, ela é linda, é uma delícia estar aqui. Eu tô no escritório agora, nesse momento, né? Que não é o local mais lindo da clínica, mas eu tô aqui agora. Mas, assim, mudou muito a minha vida. Eu já falei isso com o Miguel algumas vezes, e não foi só no profissional, né? No pessoal também. Várias coisas que eu vinha estudando, que eu vinha aprendendo, ficava meio estagnado. Com essa mudança toda da assinatura, ele também me orientou com relação ao nome da pessoa jurídica, que Miguel, eu esqueci, porque você acredita que eu fiz um novo contrato? E eu não falei para contadora que tinha que ter mudado o raio do nome. Ai, olha, então nós vamos fazer na próxima alteração. Outro dia, porque ela veio com... porque é tanta coisa também na nossa cabeça, né? Tanta coisa para eu falar, e eu esqueci. Então, assim... Na próxima alteração você faz. Na próxima alteração contratual eu faço.
porque a gente olhou tudo isso juntos, né? Era o nome fantasia da clínica, o meu nome de pessoa física e o nome da clínica, do CNPJ, Exato. né? A razão social. A razão social. Então, tudo isso junto e misturado. E olha, gente, assim, isso tudo mudou e eu ainda não mudei os meus documentos. Então, assim, alguns documentos eu assino cheque, enfim, que hoje em dia a gente nem usa mais. Ainda é a minha assinatura antiga, mas em qualquer outra coisa... Imagina quando você mudar tudo. Né? Imagina quando mudar tudo, porque houve parada porque com essa pandemia, aonde que eu tempo. vou, né? Assim, trocar todos os documentos, tá complicado, Exato. né? Então eu tô Exato. esperando, mas quando abrir tudo, vai ser mudado sim. E a Ótimo. minha mudança foi até física, foi todo diferente. Eu só tenho a agradecer o André primeiro, né, que me apresentou, o Miguel, e o Miguel que veio e... eu tô aqui para vocês. Realmente é uma muito alegria. bom. Muito bom mesmo. Eu consegui mudar nos documentos recente, faz o quê? No ano passado eu mudei. Já fazia mais ou menos uns 8 meses que eu estava com o Miguel e ainda não tinha. Aí entrou a pandemia, estava tudo fechado, eu não consegui mudar. Teve um dia que me deu um negócio, eu falei, eu vou para minha cidade mais cedo, porque eu tenho que mudar esses documentos hoje. E aí, por sorte, o Poupa Tempo estava aberto e estava com pouca gente. Aí eu consegui mudar. Mas foi muito bacana. Meu e RG hoje é de Brasília. E eu não quero mudar o número, porque meu número é pequeno, eu já decorei. Sim. E aí eu vou ter que ir para Justamente Brasília por isso mudar que eu quis tirar RG. lá. Porque isso eu olhei aqui. Não, diz que não pode, que se eu fizer aqui, aí Tem que muda mudar, o número. Muda o número. Muda o número. Por isso que eu Você tem... Mas esse RG seu tem mais de 10 anos? Ah, tem, né? Já não vale, né? Ah, não, porque eu tô melhor do que 10 anos atrás. Não, mas ela tá muito mais bonita. O nosso RG tem validade de 10 anos. Eu não sabia. Miguel, foi uma pergunta que fizeram aqui na live. Quando a gente casa, a gente vai colocar o nome do cônjuge. Isso altera a força do nome, não altera? Principalmente se a pessoa for assinar o nome com o cônjuge, né? Isso mexe tudo. Nós estudamos a base, que é o nome original de nascença. Mas quando a pessoa casa ou quer inserir outro nome, vai haver uma mudança aí. É preciso estudar e ver qual nome vai utilizar e por quê. Ou mesmo se é conveniente mudar. Diariamente tem pessoas que, noivas e noivos que querem se casar e me perguntam se devem ou não. E muitos falam, olha, eu vou pôr o nome do meu marido ou da minha esposa, eu vou pôr. Mas o que vai acontecer? Eu falo, ó, você ponha, vai acontecer isso, mas você faz a assinatura, neutraliza isso, mas saiba que há uma interferência. Ao menos para saber, porque pior é fazer e não saber o que vai acontecer. Perguntaram aqui agora também, dermatologia, a Bruna, se não me engano, estou vendo, como faço para estudar meu nome? Entre em contato com o Miguel. Vinícius Guarnieri.oficial. Vinícius Guarnieri.oficial no Instagram, fala com Sandra Rafael, que você sabe que tem 2 tipos de homem, né? O submisso e o mentiroso. Eu sou o submisso, minha mulher cuida de tudo, da logística toda, do dinheiro, das coisas, eu só faço os trabalhos, escrevo meus livros, faço as palestras e atendo as empresas. Ela também faz o trabalho de coaching, né? Uma coach, master coach excepcional, mas toda a logística é com ela. Então já deixamos aqui. Depois o André põe aí, né? Eu coloco sim, pode deixar. Mas, pessoal, é o seguinte. Quando eu descobri o Miguel, que eu comecei a estudar bastante algumas coisas sobre a nomesofia, tudo, que eu descobri que ele morava em São Paulo, porque no Brasil só tinham 3 pessoas que trabalhavam com a nomesofia e ciência do nome. Quer dizer, a ciência do nome é dele, com a nomesofia. E uma delas já morreu. Então, só ele mais um. E quando eu descobri que ele era em São Paulo, eu entrei em contato com ele direto e eu já queria agendar para a mesma semana. E ele não tinha jeito de me atender. É verdade. Aí eu consegui uma semana depois, mas eu acho que eu nem dormia direito para poder conseguir ver isso. Eu não queria fazer online, porque eu sou muito de energia, sabe?
de conhecer, de saber como que a pessoa é, dessa troca de energia. Eu acho que tudo que é para engrandecer o nosso trabalho, de ser bom para as pessoas, a gente precisa divulgar mesmo. E por isso que eu chamei ele aqui. Então, isso tudo foi muito transformador. O universo conspirou muito para que a gente fizesse esse encontro muito mais rápido, né, Miguel? E aí Mas eu liguei para vocês, vocês na hora, não, consegui. mas vocês respeitaram o que eu digo. Não há coincidência, acredito, que as respostas vieram rápidas para vocês. Mas normalmente eu não posso dizer, as pessoas perguntam, em quanto tempo eu vou ter resposta? Não sei, a vida de cada um, a velocidade é o universo. Mas o importante é você abrir essa conexão para o universo responder. Mas depende do seu mental. Tem gente que vem, faz e diz, eu não acredito. Bom, você já está bloqueando tanta coisa, você já vem não acreditando. Ah, mas o André melhorou muita coisa, mas eu não acredito. Tá bom. Mesmo não acreditando, eu falo, faça, que vai haver transformações. E acontecem algumas, mas obviamente que não na velocidade ou não na intensidade como aquele que mentaliza, faz os pedidos, envia esses pedidos para o universo e faz da sua assinatura um calço, né, da sua força. Enfim, que entende que a assinatura é um mantra. Eu explico o seguinte, esqueci hoje, né? O que é assinar? Assinar é você firmar no papel, tanto que se chama firma, né? Assinar é você dizer no papel, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Você está afirmando que você é aquele desenho. Se aquele desenho é bagunçado, eu falo sempre, essa lapiseira não é matéria, ela é energia condensada, ela emana ondas eletromagnéticas, nós sabemos disso. É só assistir o filme Quem Somos Nós, O Segredo, você vai ver que, aliás, recomendo, Quem Somos Nós mostra que a física quântica veio reformular todo o conceito da física newtoniana, ou seja, hoje sabemos que tudo vibra. Se eu tenho um violãozinho aqui do meu lado, pequenininho, ele vibra a harmonia. Então, há ondas de harmonia no ambiente. Se eu tenho uma planta seca, estou vibrando, não é vida. Se eu tenho uma caveira, aos que gostam, parabéns para quem goste, mas uma caveira em cima de uma mesa, está vibrando o quê? É decomposição, é morte, não é coisa boa. Ah, mas o México a caveira é sorte. Se fosse bom, o México estaria um pouco melhor. Mas eu digo o seguinte, é bom você pensar nos arquétipos, como disse Jung. Quais são os arquétipos que você quer ao seu lado, na sua vida? Então, a sua assinatura é um arquétipo. O que ela vai vibrar? Aquilo que for melhor para você, se você quiser. Então, o nosso trabalho não é milagroso, André, Luciana e meus queridos amigos. O meu trabalho é tirar as pedras que vocês puseram no caminho, só isso. Porque todo mundo criou uma assinatura desarmônica. Quando alguém falou, é preciso assinar diferente para ninguém copiar. Isso é mito, isso é mentira. Falsificador bom falsifica qualquer coisa. E falsificador meia boca, ele não faz com facilidade letra de criança. Letra bem desenhada, cursiva. Porque qualquer perito pega uma lente e vê que está falsificada. Então é uma segurança assinar correto, redondinho, bonitinho. E sem pressa e sem rabisco. Então, quem descarrega... Inclusive, a minha assinatura, Miguel, era um rabisco, né? Era. E eu passei a ensinar André Alves, porque foi uma das opções que você me deu. E parece que eu me senti muito mais forte até, inclusive, sabe? Você passou a se amar mais, com certeza. Sim, passou a se amar mais. Porque um rabisco não pode te representar, né? Intimamente, até pode, mas intimamente... Você fala, meu, isso aqui me representa? Não, quando você escreve seu nome, cresce em você essa ordem, né? Então, é esse o princípio, você escrever algo, emanar algo bom, que você se orgulhe, que você sintonize coisa boa com aquilo, e que onde quer que isso esteja vibrando coisa boa. Assim também é a sua rubrica, né? A Lu com LVS. Esse LVS é muito mais do que 3 letras. Esse mudou. Isso é lindo. Esse mudou completamente, porque toda agora, e eu paro para escrever quando sai muito rápido. Falo, não era assim, né? Porque toda receita eu assino LVS. E o que eu fiz nesse LVS? Eu coloquei o toque de gestão que o André tem na síntese do nome que ela não tinha. Porque ela não tem nada
ela tem de gestão olha que emocional, ela tem mais gestão emocional do que material. Gestão administrativa ela não tinha. Quando eu coloco esse simples detalhe, é para ressaltar esse compromisso com a gestão. Ela começa a movimentar a administração na vida dela, bem mais. E foi o que ela fez. Exatamente. Né? Foi Miguel, eu exatamente. queria que você falasse um pouquinho sobre os pedidos que a gente tem que escrever. Qual que é a força do pedido quando a gente escreve com um nome? E o porquê que às vezes a gente coloca quero e obrigado Deus, obrigado alguma coisa. Eu estava pensando nesse dia, por que que não a gente não poderia jogar para o futuro, por exemplo? Agradecer por, gratidão como se o desejo já tivesse acontecido em vez do quero. Deixa eu só falar uma coisa. André, você entendeu agora por que a nossa conexão? Sim, com certeza. Então, eu quero saber. A gente também complementar. O quero vocês têm conexão em tudo, né? Na gestão, no amor, na criatividade, no acolhimento, na arte, impressionante. O quero é para que a pessoa determine para o inconsciente, para o subconsciente e para o inconsciente. Eu quero, não é eu gostaria, porque senão eu corro o risco da pessoa fazer um pedido com gostaria de. Aí quem gostaria não gosta mais. Então, o quero é determinar para o seu subconsciente. Eu quero isso. Eu quero um alto saldo positivo em minhas contas correntes. Ah, mas só tem uma conta. Pense que tenha mais. Não é Pense melhor falar, grande. eu tenho saldo positivo do que eu quero? Porque eu tenho... eu agradeço por... Você sabe... Não, mas sabe por que eu evito isso? Porque há pessoas que não conseguem crer no que estão falando. Elas começam a despertar a desconfiança. Ah, mas parece uma mentira o que eu estou falando. Porque, assim, a ordem do PNL, da programação neurolinguística, é crer para ver, não ver para crer. Mas tem gente que é ver para crer. Se você falar para ela escrever, eu tenho um alto saldo positivo, estou escrevendo, mas eu não tenho, né? Meu saldo está pequeno, a pessoa não acredita. Então, antes de ela crer, eu preciso que ela queira. Porque para muitos é fácil dizer, eu tenho uma lapiseira maravilhosa. Ai, mas eu só tenho R$2, essa lapiseira custa 60, eu não vou conseguir comprar. Então, o não vem antes. Então, o quero, a resposta é isso. Agora, por que o obrigado? Quando eu agradeço ao universo, a Deus ou ao universo, aí sim, eu agradeço pelo que já está chegando. Eu falo sempre, agradeça, e eu digo sempre o seguinte, é o mais difícil de todo o trabalho da Folha, é você agradecer o que não chegou, né? Você colocou, eu quero... A minha dúvida era justamente essa. Por exemplo, eu colocava assim, eu quero um alto saldo, igual você falou, um exemplo. Positivo em minhas contas correntes. Oi? Um alto saldo positivo em minha conta corrente. Um exemplo. E embaixo eu coloco obrigado Deus, né? Uhum. Por que eu já não coloco no pedido, por exemplo, gratidão por ter um alto saldo positivo nas minhas contas, como se eu já estivesse projetando o que já tivesse acontecido, entendeu? Se você enxergar, você pode. Uma vez o Laí Ribeiro perguntaram para ele o seguinte, nosso amigo, querido Dr. Laí Ribeiro, perguntaram para ele o seguinte, ele me contou, né? Por que caixa de banco não é milionário, então? Se o senhor diz que basta contar o dinheiro, a pessoa que lida com o dinheiro o tempo todo, poderia ser milionário. Não, o caixa de banco, ele está contando o dinheiro, sabe com que pensamento? Dizendo assim, ai meu Deus, eu estou com tanta conta para pagar, mexo com tanto dinheiro e nada disso aqui é meu. Ele pensa o contrário. Em vez dele aproveitar o dia inteiro o seguinte, nossa, quanto dinheiro eu tenho na minha conta, quanto que eu tenho. O dinheiro não é dele, mas se ele pensasse que fosse, ele conseguiria movimentar muita energia para, de alguma maneira, esse dinheiro surgir. Mas ele não faz isso, ele lamenta não ter. Então eu digo, para quem acreditar que o saldo já está positivo, pode fazer. É aquele exemplo do próprio Dr. Laí, quando diz o seguinte, que a pessoa achou um bilhete no chão, bilhete da Loteria Federal. Achou no chão num domingo. Correu no sábado. O cara achou no chão. Quando ele olha e vai conferir, o bilhete inteiro deu R$1 milhão. O cara ganhou.
Meu, eu achei no chão. Ele tinha muitas contas para pagar na segunda, enfim, quebrado, sem dinheiro. Ele olha e vê e confere que o dinheiro é dele. Só falta buscar na segunda-feira. Ele tem problema de dinheiro agora, esse cara? Você acha que ele pensa que tem problema quando ele confere que ele está, o dinheiro é aquele, o bilhete é aquele desenho, ele viu que é aquele mesmo que ele vai ganhar. Então ele já não tem mais problema. Gozado, ele só está com papel, que se rasgar ou se chover, acabou o papel, ele não tem mais dinheiro. Mas na verdade ele tem a crença de que na segunda-feira ele pega o dinheiro. Então isso é o que faz o ser humano potencializar a realidade e ela acontecer, né? Então, devemos querer e agradecer o que já está vindo. Agora, por que assinar 11 vezes e mais 11 vezes 22 embaixo do pedido? Essa é uma metodologia que a pessoa me ensinou e que eu também, uma vez, perguntei para ele, eu acho que eu vou abandonar essa metodologia, esse critério de folha, porque eu fiz, Luciana e André, eu fiz às 6 da manhã, meio-dia e meia-noite, durante 6 meses, os meus 3 pedidos. Eu só tinha 3, grandes, vultuosos, a minha vida estava um caos. E eu pedi 6 meses, foram 540 folhas. Você acha que alguém que vem fazer Ciência do Nome comigo hoje faz 1 mês de pedido? Ninguém faz 15 dias. Ninguém faz 20 dias, acha que não tem tempo e quer que as coisas aconteçam. No fundo, não é o número de folhas feitas que vai fazer acontecer, mas o número de folhas feitas, o número de assinaturas feitas, mexe com muita energia que você mesmo vem destruindo às vezes, porque a descrença, a sua irrelevância com uma coisa ou com outra, o seu medo, a sua insegurança, isso no dia a dia destrói a sua esperança, a sua necessidade, aliás, a sua possibilidade. Porque o universo é probabilidade que vira possibilidade para virar realidade. Nós sabemos que no universo tudo é 50% de probabilidade. Virar possibilidade você precisa querer. Para virar realidade você precisa fazer. Então, é esse o caminho das coisas, né? Miguel, o que você acha assim, quando a gente vai ter um filho, se já souber mais ou menos o nome do filho, a força do nome seria muito maior, ou seria interessante fazer essa nomesofia ou a ciência do nome depois que você já tiver o filho, tudo certinho, com o tempo, para ver as características da pessoa, ou se você já tem em mente algum tipo de nome, o poder já pode crescer, já liberando, tipo, alguns caminhos, no caso desse filho, né? Você imagina que a sua mãe, quando ela tinha em mente André Fernando Vieira Alves, você imagina que se eu falasse para ela, se a senhora dobrar tal letrinha aqui, ainda vai ficar muito melhor do que é. Ela teria feito, né? Porque se nós pudermos pensar antes, vai ser maravilhoso. É maravilhoso. Eu faço também diariamente para pessoas que estão grávidas e querem os nomes equilibrados de seus filhos. A pessoa vem às vezes com o seguinte, eu quero Guilherme. Eu sei que eu quero esse, tá bom. Quais são os sobrenomes que você me dá como opções que eu possa compor para você? Ela já vem com um nome completo e com opções, se por acaso aquele não for bom. Eu vou compondo. E digo como vai ser a criança. Uma amiga nossa outro dia disse, você é um bruxo. Meus 3 netos vieram exatamente como você falou, e 5, 6 anos depois eles são exatamente a mesma coisa. Eu falo, é porque eu deixo um áudio, olha, vai ser assim, vai ser assado, vai desenvolver isso e aquilo. Porque está num número, o universo são números, né? É tudo muito claro. Aí você fala, nós invalidamos o intelecto? Não. Claro que não. A pessoa se aperfeiçoa, busca conhecimento, mas somos regidos por energias que desconhecemos, e as tendências nós trazemos. Então é bom sim ver antes, como aquele que acabou de nascer, é bom saber porque já deixamos a assinatura pronta para um futuro. Eu não sei quanto tempo vou viver, espero viver muito, mas alguém no futuro há de fazer a continuidade. Na verdade, nós teremos em breve o lançamento do Ciência do Nome como curso para as pessoas fazerem. Não é agora, mas vai ter em breve. Estou preparando um livro para isso e um curso. Enfim, mas é bom
nascer a criança e, se não foi feito o nome antes, já saber para ter assinatura para um futuro. Eu fiz isso com meus filhos. Gente, nossa live vai cair. Tem 15 segundos. 10% de desconto para quem quiser fazer. 10% de desconto para quem quiser fazer por conta desta live hoje. Tá? Façam.